Olá, eu sou a professora Maria Suzana de Stefano Menin, sou professora aposentada da Unesp e hoje vou fazer uma entrevista com a Luciene Regina Paulino Tonheta, que também é professora da Unesp do campus de Araraquara. Essa entrevista vai ser sobre a época de pandemia que a gente está vivendo e o papel dos gestores e das escolas. Quais são os maiores problemas que você considera que a escola está passando agora, que os gestores estão passando agora? É um prazer falar com você e acho que um dos grandes problemas que a escola está enfrentando, ele é devido à própria inabilidade da escola anterior à pandemia, que é a formação de professores para metodologias que permitam que os alunos sejam autônomos. Porque um dos grandes problemas que pais, alunos, professores estão enfrentando é a necessidade de que o currículo seja, então, trabalhado de maneira remota, mas nós sabemos o quanto é ineficiente se transformar apenas um conteúdo que seria dado de maneira presencial em algo à distância. Essa passagem, essa transformação não é algo que é simples de se fazer, mas é algo que exige uma capacidade do professor, não só de estratégias, de domínio de estratégias de tecnologia, que a nossa geração não tem, mas também de organizar formas para que os alunos possam, de maneira mais autônoma, ter acesso a essa aprendizagem. Porque os nossos alunos não são preparados no Brasil, salvo poucas exceções, serem autônomos nas escolas. Então, os métodos de ensino, eles não priorizam ainda a perspectiva do planejamento pelo aluno, a avaliação pelo aluno, a possibilidade de busca, de reflexão em pequenos grupos. Então, tudo isso tem sido o fato de nós termos agora transformado a educação numa possibilidade, que é transformá-la em uma educação remota, traz à tona um problema que é anterior a ela, que é anterior à pandemia, o quanto os nossos métodos já eram ineficientes do ponto de vista do presencial. E aí, essa é uma das grandes dificuldades. Eu acho que uma outra dificuldade que os gestores estão encontrando de fato, a aproximação dos seus professores, que também fazem, como a gente já disse, fazem parte de uma geração que não tem domínio sobre as questões tecnológicas. Uhum. E aí, estes professores se veem numa situação em que, forçosamente, em menos de 2 semanas, em menos de 1 mês, eles têm que aprender habilidades que são novas para nós, para a nossa geração. Ao mesmo tempo, não é só porque elas são novas para a nossa geração, porque isso também não explicaria o fato de termos pessoas que dão conta de fazer isso, mas nós também temos uma dificuldade, em termos da nossa geração, por não termos tido também autonomia, de enfrentarmos situações novas. Então, o enfrentamento às situações novas já causa por si uma ansiedade, uma situação nova é uma situação de desequilíbrio, na teoria piagetiana, por exemplo, mas uma situação nova é desequilíbrio no sentido de, e agora para onde eu vou? E esse desequilíbrio, ele é potencializado do ponto de vista emocional quando nós não estamos acostumados a tê-los. Ou seja, eles se tornam algo ainda mais
doído, mais sofrido, porque as nossas aprendizagens, elas sempre foram relacionadas à memória e a raciocínios prontos, isolados. Não exigiu de nós o domínio de pensar, bom, que outras maneiras eu tenho para aprender, que outras maneiras eu posso resolver esse problema que eu tenho, seja ele de matemática, seja ele de física, seja ele de relações interpessoais. Uhum. Os gestores estão tendo mais esse problema, que os seus professores também têm dificuldades de enfrentar essa situação nova. Tudo isso são aprendizagens que nós estamos tendo também, é o fato de ouvirmos pouco a nossa comunidade educativa. Ou seja, nós não sabemos da realidade dos nossos alunos, até porque nós temos extremos neste país, né? Então, pouco sabemos o que os pais pensam. Eu me lembro de ter visto uma vez uma placa, e não é algo tão distante, do ano passado ou do ano anterior, uma placa em que o diretor dizia para os pais: as nossas regras são essas, se vocês querem é assim, se vocês não querem, procurem outra escola. Ou seja, isso é sinal de que a escola, ela pouco esteve aberta para a discussão da educação com as famílias. Uhum. Este, hoje, se coloca, então, como mais um desafio, porque a escola precisa dos pais para dar conta de um conteúdo que é seu. E os pais precisam da escola porque não sabem como fazer, de fato, porque não são e nem têm a pretensão de ser, porque nunca serão professores eficientes como os seus professores na sala de aula. Luciene, você falou em autonomia, a gente sabe que autonomia é um conceito precioso na teoria de Piaget, mas que é uma conquista longa, né, dos alunos, pode ser também uma conquista longa dos professores, quer dizer, como é que os professores agora vão ter autonomia para criar um ensino à distância, e a gente sabe que para as crianças, o contato entre crianças e a interação é muito precioso para a construção dessa autonomia. Só que agora elas estão sem esse contato. Então, como é que a gente pode construir a autonomia? Acho que a mesma resposta a ser dada para as crianças, acho que a gente pode pensar nela também para os professores, que me lembro de um texto que o Piaget escreve em 1944, Educação da Liberdade, e que ele diz que só existe liberdade se houver, de fato, pensamentos que possam se descentrar e que se possa pensar por si mesmo, sem ter uma forma de autoritarismo por trás que leve a um único pensamento. O que ele quer dizer com isso? Essas crianças, que os pares são preciosos exatamente para que eles, colocados em frente a frente, possam se descentrar de um único ponto de vista. Da mesma forma, professores, então, a gente vai conseguir que os professores deem conta de usar de ferramentas tão novas e de perspectivas tão novas, cujas pesquisas, né, nós não temos dados de pesquisas que mostrem caminhos, ou seja, tudo isso ainda é uma construção. Então, a gente só vai dar conta disso se esses professores também agirem cooperativamente. Ou seja, se nós trocarmos informações, se eu disser para você como é que eu estou fazendo aqui, está dando certo, e o que está dando errado para você, que para mim então, eu posso fazer diferente. Ou seja, não há outra maneira, senão nós agora não pensarmos do ponto de vista daquela cooperação pensada lá em 44, no fim da guerra, que serve para agora, para a gente, desta guerra que estamos enfrentando. Eu preciso de contrapontos, contraposição de pontos de vista. O que é isso? Saber o que você já experimentou que eu não experimentei, o que você sabe que eu não sei, o que eu posso fazer melhor que você já fez e que deu certo e que não deu certo. A mesma coisa com as crianças. Eu preciso propor atividades, o tempo precioso que as crianças podem ter online,
ainda que ele possa ser reduzido em grande parte das famílias, exatamente porque nós temos alunos, temos uma diversidade de problemas, mas alunos que têm pouco tempo na internet, esse tempo precisaria ser de trocas com os iguais, de proporcionar essa vivência, essa experiência coletiva de pensar um determinado tema ou um determinado conteúdo que possa ser da escola. Pode ser tanto acadêmico quanto do ponto de vista do que as crianças estão vivendo. Então, essa experiência ela é uma das primeiras e das que mais podem alcançar resultados eficientes do ponto de vista de levar as crianças a pensarem, a pensarem mais autonomamente. Não existe autonomia se não tiver possibilidade de tomada de decisões, de descentração do seu ponto de vista, de falar sobre o que sente, de falar sobre o que pensa. Então, é isso que a gente vai ter que fazer com que as crianças tenham neste momento. Luciene, quando você fala em troca, em cooperação, em construção, não é? A partir dessa troca, isso lembra um outro problema que é evidente, que é a questão do confinamento, não é? Então, a gente sabe que o confinamento está trazendo problemas emocionais, tanto para pais quanto para os alunos, as crianças, os adolescentes. E mesmo nesse sentido, a OCDE tem apontado que o segundo maior problema são questões ligadas a questões emocionais. Né? Então, nesse sentido, o que você acha que os gestores precisam saber, como é que eles podem apoiar pais e alunos nessa direção? A gente tem assistido, visto o número, por exemplo, de situações de violência contra a mulher, violência doméstica, e esse cenário que a OCDE antecipa, penso que, de fato, ele já tem mostrado algumas evidências. Portanto, quando voltarmos à convivência normalizada, vamos dizer assim, nós teremos enfrentamentos a muitas situações que são frutos deste momento. E teremos que ter instrumentos especializados, sim, para reconhecimento de situações em que as crianças viveram muitas violências domésticas, muitas agressividades e muitas formas de imitação e de aprendizagens de resolução de conflitos menos assertivos. Contudo, há de se pensar que isso a gente pode pensar em algumas coisas que dá para ser feito agora. Os pais, de novo, os pais, os professores, os alunos, nós temos o fruto nessa pandemia, a gente vem à tona novamente um problema que é resultado também da ineficácia da educação, do ponto de vista das questões de convivência na escola. Exemplo do Brasil, nós temos uma lei anti-bullying muito recente, a questão da convivência hoje, ela pelo menos para o Brasil, dentro da educação, ela é algo que ainda não foi transformada, nós não temos nenhuma política pública, temos agora o Estado de São Paulo e outros estados que eu não sei dizer, mas que tem algumas estratégias que estão iniciando a se transformar em políticas públicas, a questão da convivência, e então isso reflete exatamente agora, neste tempo em que os sujeitos estão confinados. Nós não tivemos aprendizagens de formas mais efetivas de dizer o que sentimos. Nós nunca trabalhamos com as nossas crianças a questão de como você resolve um conflito com quem de direito, porque nós adultos é que resolvíamos os problemas por elas. Nós não ensinamos as crianças a dizerem o que sentem. Então,
isso não só a geração de professores agora, como a nossa geração também é fruto de uma educação que também não ensinou formas de resolução de conflitos para a gente. E então, o que a escola vai ter que fazer agora? Ela vai ter que criar também espaços de acolhida aos professores, e este é o papel do gestor. Acolher o outro significa, diga como é que você se sente nesse momento. Acolher é abrir espaços para dizer, gente, como é que a gente tem se sentido? Digam como é que vocês se sentem e reconhecer isso. Então, puxa, eu imagino o quanto deve estar sendo difícil para você. Imagine aquela pessoa, então, que está confinada num cômodo só. Como essa pessoa deve estar se sentindo? Ou seja, criar espaços para acolher e para que as pessoas possam transformar em palavras aquilo que sentem. É o papel do gestor com professores. E da mesma forma, os professores também ensinarem aos pais e aos alunos, neste momento, a dizerem com palavras o que sentem. Trazerem estratégias ou trabalhos com livros de literatura infantil, estratégias de atividades que possam permitir que as crianças sejam convidadas a dizer, eu não gosto quando você me trata desse jeito. E os pais também possam perceber que os sinais que as crianças dão de agressividade, eles, na verdade, uma criança não consegue dizer, eu estou angustiada por essa situação que eu estou vivendo. Uhum. Ela dá sinais de agressão, ela dá sinais de teimosia, ela dá sinais de formas de bagunça, mas porque ela não sabe outro jeito de resolver. E os pais também não. Então, o que as escolas têm se proposto a fazer, muitas escolas, utilizando essas oportunidades remotas que a gente tem, de chegar até os pais e dizer o quanto, e reconhecer o quanto os pais também estão confinados, também estão preocupados com o futuro. Dizer para os pais, eu imagino o quanto a sua preocupação está grande. Este reconhecimento do peso do outro dá um alívio para aquele que está confinado. Então, as experiências de falar sobre o que sentem precisam ser transformadas em propostas, tanto de gestores para com professores, como do grupo de professores para com os pais e para com os alunos. Obrigada, Luciene. Então, nesse sentido da escola dar apoio emocional para seus professores, destes para os alunos, você acha que a escola pode contar com algumas entidades ou instituições como parceiras? Acho que sim. E, aliás, essa é uma grande preocupação que as pesquisas têm mostrado, o quanto a escola se sente muitas vezes sozinha para o enfrentamento das questões que não separam mais a escola da sociedade, da comunidade em que ela vive. O cyberbullying, por exemplo, é um exemplo clássico de que não existem mais paredes. Então, a vulnerabilidade do ambiente em que esse menino vive socialmente, do ponto de vista cultural, socioeconômico, de não ter comida, de estar no meio do tráfico, de viver, de não ter cômodos separados em casa, de não ter água encanada, de não ter sistema de saúde. Claro que isso é trazido para a escola, isso não tem dúvida. E aí o que acontece? A escola se sente ao mesmo tempo solitária para uma demanda tão grande e ao mesmo tempo ela também tende a transferir a responsabilidade por uma questão que ela não dá conta, que é a questão da convivência. É por isso que a gente tem pensado muito isso antes da pandemia e agora isso se faz mais necessário, naquilo que se formam nas comunidades, que são redes de proteção. A escola é uma das integrantes da rede de proteção.
Mas a rede de proteção é formada pela escola, pela promotoria pública, pelo conselho tutelar, pelas instâncias relacionadas à saúde mental, os centros de encaminhamento às questões de saúde mental, ou seja, ela precisa contar com esses parceiros, e parceiros que, de fato, contribuam para a escola. Só que, veja, aí a gente vai pensar, tem um monte de propaganda na internet, tem um monte de gente oferecendo suporte de saúde mental a pessoas, tem um monte de estratégias sendo discutidas, sendo disponibilizadas na internet. Então, o pessoal que cuida das questões, que estuda a questão de suicídio, monta o material de suicídio, o pessoal que cuida das questões de internet, de cyberbullying, monta o material de cyberbullying, tem diversas questões. Só que essas questões não, essas propostas, essas atividades, elas não se dão de forma coordenada com a escola. Até porque o que a gente tem em termos de políticas públicas tem uma dificuldade, as políticas públicas têm uma dificuldade de pensar exatamente na equidade das ações, porque eu não tenho a mesma estrutura na comunidade, por exemplo, na rede do Estado de São Paulo. Quantas realidades distintas eu tenho? Então, eu preciso fortalecer de maneira por equidade, não por igualdade, ou seja, aquela que mais precisa, aquela que mais tem vulnerabilidade, eu preciso ajudar que essa rede de proteção procure a escola e que estes professores, convencidos de que eles podem ajudar essa comunidade, que é responsabilidade deles também educar essas crianças nesses tempos, então procurar a assistência que está ao seu entorno. Mas, de novo, a escola só não dá conta, eu preciso de uma política pública que pense do ponto de vista de onde estão as maiores vulnerabilidades, porque são nessas regiões que eu tenho que atuar com uma rede de proteção ainda maior. E com o acesso a essa proteção, porque a gente tem inúmeras possibilidades, só que a gente não tem, de fato, algo organizado e sistematizado, nem pela escola, porque eu não tenho um planejamento na escola de, peraí, o que nós temos aqui na nossa realidade? Que diagnóstico nós fazemos, esse é o ponto principal da nossa realidade aqui. Então, nós temos criança que não tem internet? Não, mas nós temos criança que não tem merenda. Então, então, nós temos que pensar primeiro na merenda. Quem pode nos ajudar com isso? Estabelecer um plano, um planejamento de ações é buscar parceiros, porque senão a gente atira para todos os lados e não consegue organizar o trabalho para a escola. Da mesma forma, a política pública, do ponto de vista da Secretaria de Educação, de qualquer que seja o município ou de qualquer que seja a rede, ela precisa pensar do ponto de vista da equidade. Então, quem precisa mais? Qual rede de proteção agora precisa ser mais acionada para dar conta dessa ajuda emergencial à escola? Então, Luciene, de tudo isso que você falou, eu acho que você deixa muito claro, né, pelo menos três grandes entidades nessa situação: a escola, a família e a comunidade, né, e como elas estão interligadas. Eu gostaria, então, eu já vi você falando da diferença entre o papel da escola e da família, e como agora, com essa pandemia, isso está ficando muito claro. O que cabe à escola, o que cabe à família, como é que elas podem trabalhar em conjunto, em parceria. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim. Uma das palavras-chave, eu acho que para esse momento que a gente está vivendo, é a necessidade de conexão. A conexão entre essas três realidades. Por quê? Porque a gente está aprendendo, do ponto de vista da escola, de que não ouvir a família e que não diagnosticar a comunidade em que eu estou inserida, eu não tenho
estratégias eficazes para poder dar conta dessa modalidade de ensino. Do ponto de vista da escola também, está ficando claro que o papel da escola é um papel conciliador entre essas realidades, entre a comunidade, a escola e a própria, a comunidade, a família e a própria escola. Porque a formação para as questões, a formação humana, do ponto de vista de quem é que tem mais condições de saber formas mais assertivas de resolver os problemas, quem é que tem mais acesso às pesquisas que dão conta de como é que a gente ensina e tem o resultado melhor, não é a família, é a escola. Então, a escola é o lugar, de fato, em que o conhecimento se organiza. Agora, ficando claro também às famílias de que ela não sabe o que o professor sabe. Porque, além dela não saber, e ela pode entender, inclusive, aliás, ela pode até entender, por exemplo, eu tenho uma lição de geografia e eu posso ser um geógrafo, só que eu nunca substituirei o professor de geografia. Porque a relação que a família, que a criança tem com a família, é uma relação de intimidade, de uma outra forma de conhecimento, de um outro conhecimento. Porque, o exemplo clássico é o exemplo que a gente pode melhor entender. Se eu brigar com a minha mãe, eu não perco a minha mãe. Ela não deixa de ser minha mãe. Mas se eu brigar com a professora, eu perco a professora. Ela pode deixar de ser minha professora. Eu posso ser expulso, posso ser mudado de escola, posso ser mudado de classe, posso receber N possibilidades, né, que aqui não estão em discussão, mas, ou seja, agora a gente consegue entender, à medida em que a família tem uma responsabilidade do que é privado, e a escola tem uma responsabilidade do que é público. A escola tem a necessidade de organizar as diferentes realidades familiares que ela encontra. A família só tem uma realidade de família que ela vive. Ela não tem como se apoderar de todas as outras realidades. Então, ela consegue dar conta de ensinar, na verdade, necessidade, mas ela não é a melhor forma, de fato, de educar as crianças, como se ela fosse substituta da escola. Isso a gente vai ter muita clareza. Certo, Luciene. Então, para encerrar, eu queria te perguntar uma coisa assim mais ampla, né? Que conselho você daria para os gestores escolares nessa época da pandemia? Acho que a gente pode resumir em 4 palavras, vamos dizer assim. A primeira delas é que nós vamos dar conta de passar por essa pandemia e resguardando, dando oportunidade de que a educação seja de fato, esteja presente, com conexão, ou seja, eu preciso conectar professores, pais e comunidade. A segunda é a ideia de coletividade. Eu preciso pensar junto. E pensar junto significa juntar os professores, ouvir os professores, acolher os professores, para que eles possam, então, saber planejar ações conjuntas que sejam, de fato, mais eficazes, até para recalcular uma rota, não é? Eu não recalculo uma rota se eu não tenho uma rota antes. Então, eu preciso construir uma rota para que depois eu possa, o que está dando certo e o que não está. A terceira palavra, eu acho que para os gestores é preciso disposição. Porque se eu não tivesse, eu não sou gestor à toa, eu não estou gestor
à toa, porque eu fui somente denominado para isso, mas eu sou gestor porque eu tenho características ou qualidades que me dão a possibilidade de gerir, de organizar. Mas para isso eu preciso estar disposto a organizar estratégias da gente superar esse problema. E a última palavra que eu acho que a gente pode dizer não só para os gestores, mas para todos, é esperança, não é? De que a gente passe por este momento nunca vivido pela nossa geração como uma forma de aprendizagem as próximas que virão. Tá ótimo. Luciene, muito obrigado e até uma próxima entrevista. Até uma próxima.